Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, que todos tenham o devido entendimento, sabedoria e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 8 de agosto, a lição 6, ela tem como título Cuidado com o fermento dos fariseus. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 8, dos versículos 11 até 13. E aqui nesse capítulo e versículo, a atitude dos fariseus deixou muito triste e muito decepcionado a Jesus. Porque Jesus, dentro do seu ministério, que ele veio a este mundo de pecado, ele veio para salvar todas as pessoas. Porque o alcance realmente do Evangelho, ele poderia ser muito maior, mais amplo, mais inteirado, com mais pessoas. Afinal, Jesus veio salvar todas as pessoas. Mas o grande inimigo nesse conflito cósmico, espiritual, que existe no mundo, nos dias de hoje, na época também, e isso desde o pecado lá de Adão e Eva, Satanás estimulou esses líderes judeus e eles acabaram perseguindo o Salvador. E esses fariseus e escribas da época decepcionaram muito a Jesus, que fala lá em Marcos capítulo 8, versículos 11 a 13, porque o interesse de Jesus realmente era alcançar realmente esses líderes e que eles pudessem realmente reconhecê-lo como Salvador e Senhor. Esse livro menciona o livro de Marcos, no caso, menciona a incredulidade desses líderes fariseus e escribas, porque eles exigiam de Jesus sinais e maravilhas, e para que eles pudessem realmente acreditar em Jesus. Mas o que nós vemos assim no decorrer de toda a pregação de Jesus, sinais e maravilhas, mesmo que muitos viram e não acreditaram. E os escribas e fariseus, quando Jesus fez alguns milagres e curou algumas pessoas, eles disseram que ele, Jesus, estava possesso de Beelzebu, ou seja, estava possesso de Satanás. Porém, os discípulos de Jesus, que eles receberam um monte de ensinamentos durante esses 3 anos de ministério, eles também estavam incrédulos, que até haviam esquecido de 2 milagres muito importantes, que era sobre a multiplicação dos pães e peixes, que Jesus havia feito há pouco tempo atrás. Eles tinham esquecido. E Cristo mostrou a eles que ele possuía toda a autoridade no céu e na terra, que foi dada por Deus Pai, para que ele quebrasse essas barreiras e para que o poder divino alcançasse realmente eles. E em Marcos capítulo 8, versículos 19 e 20, Jesus fez perguntas assim simples para aqueles discípulos, e perguntou a eles quantos cestos de pedaços de pão eles tinham recolhido depois que ele alimentou a 5.000 pessoas, que está lá em Marcos capítulo 6, versículo 30 a 44, e também os 4.000 pessoas, que está lá em Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 10. E essas perguntas de Jesus, ela tinha como objetivo de ilustrar que eles já deveriam ter entendido que a limitação dos recursos não era barreira para Jesus. Afinal, ele veio aqui como Salvador, mas ele também saiu do trono da graça e não tem um poder divino. Sua última pergunta também é retórica, porque ele fala assim para os discípulos: vocês ainda não compreendem? Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 21.
E o que a gente vê na lição de hoje, que era impressionante essa incredulidade, né, dos fariseus e escribas, mas muito maior dos discípulos, né? Frente a todos os milagres que eles presenciaram e atos extraordinários que foram realizados por Jesus e que eles presenciaram. Principalmente o modo de falar de Jesus, as curas, até seu modo assim de olhar realmente para as pessoas. Por isso só já denunciavam que a obra de Jesus não possuía um cunho humano, mas sim um cunho divino, né? E apesar da dualidade de sua natureza e de não fazer uso de seus poderes e atributos divinos, Cristo era divinamente instruído por Deus e revestido do poder do Espírito Santo. Era a sua íntima comunhão com o Pai e a sua completa confiança nele, porque Jesus, a cada momento, ele estava orando e obtendo realmente uma orientação divina. E que ele fazia com que simples sete pães alimentassem uma multidão. E os discípulos viram isso. Afinal, quem distribuiu os pães foram os discípulos. E um poder que ele não tornou para si como confinado no passado, mas prometeu conceder aos que nele creem, né? Até Jesus diz lá, ó, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outros maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Está lá em João capítulo 14, versículo 12. E ao pedirem assim os fariseus assim um sinal do céu, eles simplesmente expressaram um desejo semelhante ao povo de Israel do passado, quando no deserto eles pediram a Arão, irmão de Moisés, que construísse um bezerro de ouro. Se sinais do céu tivessem o poder de converter pessoas, corações, Israel teria cumprido com fidelidade a essa missão. E de fato não ocorreu. Toda a Bíblia ela é uma comprovação de sinais e maravilhas, e ela tem a sua importância, mas não compõe a base da nossa fé cristã. Mesmo os discípulos, né, após os 2 milagres espetaculares, né, da multiplicação, não compreendendo o significado do fermento dos fariseus, que fala lá em Marcos 8,15, e o pior é que eles falavam assim, que discorriam entre si, que eles diziam assim, e que não temos pão, está lá em Marcos 7,16. Como assim os discípulos não vão lembrar desse milagre? Quando Jesus fala, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, está lá em Mateus 16,6, ele ofereceu essas palavras de advertência aos seus apóstolos pelo significado do que era a palavra fermento, que ela já tinha há muitos anos anterior, que fermento quer dizer assim mal, uma maldade. Até o uso do fermento ele era proibido durante a Páscoa, quando a festa em que os israelitas comemoravam a libertação judaica na servidão egípcia, que fala lá em Êxodo capítulo 12, versículo 15. O fermento representa alguma coisa má, impura, não aceitável a Deus. E Jesus aqui se referia às falsas doutrinas como fermento. E as atitudes de incredulidade por parte dos fariseus deixou Jesus decepcionado, né? Porque eles queriam sinais a qualquer custo. E para mostrar aos fariseus e também aos discípulos e a todos, né, que ele tinha poder, né, ele orou, né, em sua língua, né,
onde ele pronunciou palavras de cura e fez milagres. Aquele homem que procurou no meio da multidão e ficou são e curado. E os discípulos, né, assim como pedras brutas, né, que elas foram assim cuidadas, foram sendo lapidadas, né, por Jesus. Aos poucos eles foram entendendo a mensagem do ministério de Jesus aqui nesse mundo. E Jesus não mostrou o seu poder para convencer a ninguém, a escribas ou fariseus. O que aconteceu foi pela rejeição absoluta da graça por eles, pelo endurecimento de seus corações, né? O ponto de atribuir, né, um milagre que Jesus fez diante deles, que eles atribuíram, os escribas e fariseus, eles atribuíram a Satanás, a obra que é realizada pelo Espírito Santo. E Marcos, no capítulo 3, ele falou sobre o pecado do Espírito Santo. E se os ouvidos e os olhos estivessem assim fechados, milagres e sinais dos céus não seriam capazes de convencer a ninguém, e sim seriam descartados como tudo que havia ocorrido antes, como de fato aconteceu. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que elas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, entendimento, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, e que a própria Sagradas Escrituras, ela auto se explica, né? Como é o caso aqui quando Jesus fala, né, do fermento dos fariseus, ou seja, as doutrinas falsas, a maldade dos fariseus, que está em outros capítulos e versículos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, e que ele disse nos sinais em Mateus 24, e também em Lucas 21, que apresentariam grandes sinais antes da sua volta. E é o que está acontecendo hoje, né? E Jesus está voltando, está se aproximando da sua segunda vinda. E assim ele levará você, minha amiga, você, meu amigo, os seus amigos, os seus familiares e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais dores, mais mortes, mais aflições, não haverá mais perseguições. E você terá a oportunidade de ver Jesus face a face. Você terá a oportunidade de ver seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto, este milagre com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.